Item número SCP-905. Classe do objeto: seguro. Descrição: SCP-905 é uma entidade senciente composta por fótons. Esses fótons se organizam em uma forma humanoide, que foi descrita como difusa mas bem definida, com cerca de 1,75 m de altura. No entanto, sua massa corporal é indeterminada. 905 demonstrou a habilidade de falar, através da manipulação das partículas de ar. Contudo, a forma que o faz ainda é desconhecida. O SCP é capaz de fazer os mesmos movimentos de um homem com a mesma estrutura corporal, mas devido à sua natureza fotônica, é incapaz de manipular objetos sólidos, além de emitir radiação eletromagnética fraca. Sólidos como portas devem ser movimentados para que o SCP possa sair ou entrar de qualquer lugar. Ele também demonstrou a capacidade de passar por janelas e outros objetos transparentes. Os fótons de 905 são propensos a seguir as leis da óptica, e quando tentar ultrapassar qualquer superfície reflexiva, seus fótons irão refletir de volta da superfície espelhada em uma taxa de mais ou menos 5%, separando-os de qualquer fóton refletido. O SCP descreve essa experiência como dolorosa, mas suportável. SCP-905 libera seus fótons em uma taxa constante, de aproximadamente 0,001% do seu volume corporal por segundo. Esses fótons são emitidos em um comprimento de onda de mais ou menos 380 a 780 nanômetros, dentro do espectro humano de luz visível. 905 mostrou a capacidade de alterar o seu comprimento de onda para poder se camuflar no ambiente. A falta de sombra do SCP pode tornar-se problemática a sua detecção quando estiver camuflado. Ademais, o SCP demonstrou uma incapacidade de observar luzes coloridas, devido à perda constante de fótons. Em virtude desse fato, 905 deve ser alimentado regularmente para manter um volume corporal saudável. Por outro lado, alimentar 905 com uma quantidade muito grande de fótons faz com que ele experimente uma saturação excessiva. O SCP considera isso extremamente doloroso e o descreve de uma maneira semelhante a queimaduras humanas. Colocar um espelho próximo a 905 em uma tentativa de alimentá-los com sua própria emissão de fótons resulta em um desconforto extremo por parte do SCP. Quando questionado, 905 respondeu: "Você gostaria de comer o seu próprio?" 905 foi descoberto na entrada do site Procedimentos Especiais de Contenção. SCP-905 deve ser contido em uma cela de contenção de 6 por 6 por 3, pintada de preto. O ambiente deve ser desprovido de qualquer tipo de espelho ou janela. Luzes de LED devem ser instaladas dentro da contenção do SCP. A cada 4 horas, 905 deve ser alimentado, por um período de 20 minutos. De acordo com o regulamento atual sobre Little Misters, SCP-905 deve ser contido no corredor do site Adendo 905-1. As palavras Senhor Camaleão da Little Mister por Dr. Wondertainment estão tatuadas na panturrilha esquerda do SCP. 905 demonstrou uma incapacidade de alterar o comprimento de onda emitido nesta área. Esta designação aparece como 1 no documento encontrado junto ao SCP-909. Encerrando transmissão.